Estamos de volta com o programa Brasil Cristão ao vivo para todo o Brasil, graças a Deus. Estamos ao vivo no YouTube também, diretor? Estamos. Estamos no YouTube também, gente. Então, ó, canal do YouTube da Rede Século XXI, entra lá, você vai em canais, desce a barrinha e clica em TV ao vivo ali. Você já está assistindo Brasil Cristão. Estamos no CERN? CERN também. CERN Brasil também ao vivo. Bom, vamos começar então com a primeira mensagem já. Vamos colocar. Cadê? Tá chegando, aí, ó, chegou. Maria Vilma dos Santos, boa tarde, Drica e Fernando. Neste mês de julho, conseguiram atingir o 100%? Tá perguntando, olha lá, ó. Dá um puxão de orelha nos devotos. Maria Vilma dos Santos, Brusque, Santa Catarina, peço oração pelo estado de Santa Catarina e a nossa cidade de Brusque, que a pandemia está no estágio vermelho. Poxa. Todo o Brasil, aí, ó. A Maria Vilma que mandou. E aí aqui a gente obedece, hoje a gente só obedece aqui, então estou puxando a orelha, quem é sócio aí não fez a sua doação, puxando a orelha com bastante carinho, dando um abraço também e um beijo. Gente, nós estamos com 91%. 91%. Você acha que 9% não conseguimos chegar ao 100%? Claro que conseguimos. Como é que nós vamos conseguir? Ainda dá tempo de você fazer isso. Entre hoje e amanhã, você pode fazer um depósito online para nos ajudar. Faça a sua contribuição, seja fiel, nos ajude a chegar ao 100%. Através do QR Code aqui, ó, aqui do ladinho, você pode nos ajudar. Coloca seu celular aí, a câmera fotográfica, vai para o nosso site. Lá você escolhe a sua forma de doação, já faça agora mesmo isso. Nos ajude a evangelizar, que a gente precisa muito da sua ajuda. Um puxão de orelha com bastante carinho aqui do Brasil Cristão, que a Vilma mandou. Vamos rezar pelo povo de Santa Catarina, né? Todo o Brasil que está vivendo aí esse sofrimento danado nessa pandemia. Estamos rezando, tá bom? Agora vamos para as perguntas, Padre Fernando? Vamos lá então. Primeira pergunta do dia de hoje para você. Boa tarde, é o Mauro que está perguntando. Boa tarde. Quando foi que a igreja dogmatizou a crença do purgatório? E se o céu e o paraíso têm diferença na doutrina católica? Certo, então vou começar pela última pergunta, que é mais curta e mais simples. Tanto o céu quanto o paraíso são dois termos análogos que nós usamos para expressar a bem-aventurança celeste, ou a visão beatífica, né? Céus, no sentido de que é uma realidade acima de nós, porque o céu, este céu que nós vemos quando olhamos para cima, ele é uma realidade material. O firmamento, os planetas, não é para este céu que nós vamos após a morte. Nós vamos para os céus de Deus. Então a gente usa a expressão céus, né? Em outras línguas fica mais evidente a diferença, né? No inglês, por exemplo, uma coisa é heaven, outra coisa é sky, né? Sky é o céu material, firmamento. Heaven são os céus de Deus. Paraíso é uma palavra mais própria do Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento todo, essa palavra só é dita uma única vez, nos lábios de Jesus na crucificação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Depois essa palavra não volta. Paraíso era o jardim real, o jardim que era propriedade do rei. É muito usado esse termo em Cântico dos Cânticos, né, lá no Antigo Testamento. Então é o lugar da intimidade do rei, no qual só entram aqueles que são admitidos pelo rei. E é um jardim belíssimo, né? Figura do Éden original, para o qual Deus criou o ser humano. Então, sim, céu e paraíso são a mesma realidade, né? São figuras para expressar aquela realidade gloriosa que aguarda os santos. Você perguntou sobre quando a igreja dogmatizou o purgatório. Olha, nós temos vários sínodos, concílios na igreja que mencionam o purgatório. Nunca houve necessidade na igreja católica de realizar um concílio ou um sínodo para tornar o purgatório um dogma, como se ele tivesse sido contestado ou questionado. Entende? O purgatório é tão antigo quanto a fé cristã.
Exato. Tão antigo quanto a fé cristã. Então, ele é dogma, eu diria para você, desde sempre. O Concílio de Trento reforçou este dogma. Então, você encontra uma forma dogmática no Concílio de Trento. Mas a matéria dogmática, ela está pulverizada em vários sínodos regionais, em vários concílios da Igreja. Sempre se creu no purgatório. Desde sempre se orou pelas almas dos fiéis defuntos. Você encontra evidências disso no paleocristianismo, que é um termo que nós usamos para nos referir à igreja primitiva. Nós encontramos evidências disso no paleocristianismo já do século I para o século II, nas catacumbas. Tá? Se você vai às catacumbas de Roma, eu já tive o privilégio de ir. Também. Ou então, se você vai verifica catacumbas de Alexandria, que é no norte do Egito, todas do mesmo período e geograficamente muito distantes. Mas em todas você encontra, nas lápides dos cristãos... Os grafites, né? Exato, ali escrito, né, o nome da pessoa e dizendo, quem lê, reze por esta alma. Então, rezar pelas almas sempre foi fé católica. Exatamente. Quem fez o Congresso de Patrística viu justamente isso, né? Tem vários ensinamentos ali sobre a oração pelas almas como fé de sempre, fé dos pais da igreja. Coisa linda. Muito bem, muito obrigada. Próxima pergunta, vamos colocar na tela agora para nós. Margarete, toda vez que estou me preparando para uma confissão, tento me lembrar de todos os meus pecados. Ocorre que, às vezes, me lembrando de fatos passados, encontro coisas que me arrependo. Em uma confissão, pedi perdão dos pecados que me lembrava no momento. E aqueles que me lembro depois, é válido? Acho que ela quer saber se é válido aquela confissão, né? Margarete, são perdoados os pecados confessados. Então, você se recorde que às terças-feiras nós estamos fazendo catequese sobre os sacramentos. Muito em breve nós vamos falar novamente desse assunto, mas já é bom adiantar. A matéria do sacramento da penitência ou confissão é o pecado confessado. Então, pecado que não é confessado não é matéria, não se torna matéria. Então, se você tem lembrança de pecados passados e você está arrependida deles, é importante que na próxima confissão você os confesse. Algumas pessoas têm o receio e às vezes até acham que não precisa confessar sob o pretexto de que já foi há tantos anos, 20 anos, 30 anos. Eu gosto de ensinar para os fiéis da minha paróquia. Pecado não é ponto na carteira que caduca depois de 1 ano. Ou processo judicial que caduca depois de 5. Não, pecado é pecado. Então pode ter sido há 30 anos, há 50 anos. Se você nunca confessou, vá ao confessionário e se acuse e diga: padre, eu cometi um pecado há tantos anos, foi isso, já é algo passado, de muito tempo, mas me lembrei agora. Pode ser até o Espírito Santo, né, padre? Lembrando ali. Com certeza. Então, é fundamental que você se acuse desse pecado. E se você está se sentindo constrangida por ele, foi o que a Drica acabou de dizer. Sim. Não é o Espírito Santo te recordando? Ô padre, uma coisa é você ocultar por vergonha, e aí essa confissão nem válida porque se você está ocultando pecados, você não está arrependido. Outra coisa é porque, de fato, são coisas que você não lembrava. Né? Você leva depois com toda a tranquilidade do mundo para a sua próxima confissão. Né? Mas você não cometeu um erro. Me confessei e não falei aquilo. Mas se você não lembrou, você não lembrou. Exato. Né? É só isso. Exatamente. Muito bem, gente. Tem mais, diretor? Vamos lá para a próxima. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas aí, gente. Kátia Moraes, boa tarde. Sou Kátia Moraes, de Valinhos. Por que Jesus chamava São João de o discípulo amado? Obrigada, Senhor, por essa associação. Um abraço a todos vocês, são especiais. Querida, obrigada, minha linda. Kátia, se você reparar nos evangelhos, se você ler com calma, não é Jesus quem chama João de discípulo amado. João é o evangelista que está ali escrevendo e ele atribui a si próprio esse título. Então,
o discípulo que Jesus amava fez isso, sempre em terceira pessoa. Então, o discípulo que Jesus amava, que estava ao lado de Jesus, quando ouviram Madalena dizer aquilo, então correram até o túmulo, Pedro e aquele discípulo que Jesus amava. Então, na verdade, é São João quem, inscrevendo como narrador, se identifica como o discípulo que Jesus amava, por duas razões, por duas razões teológicas. Primeiro, porque essa é a experiência que o evangelista faz. Ele se compreende como o discípulo amado. Eu sou aquele que Jesus amou. Isso, eu sou aquele que Jesus amou. E em segundo lugar, atrelado a essa, porque São João quer que ao ler o evangelho, o leitor se identifique com as experiências que ele está fazendo naquele momento. Isso é um recurso, é uma arte literária utilizada pelo próprio São João, o evangelista, com certeza inspirado pelo Espírito Santo. Então, toda vez que ele diz o discípulo que Jesus amava, você ao fazer leitura orante, tá? Uma coisa é a leitura teológica, outra coisa é a leitura exegética, o estudo nu e cru científico, outra coisa é a leitura orante, espiritual. Todas as vezes que você encontrar esse adjetivo, discípulo amado, ponha-se no lugar, é a intenção de João, porque cada cristão precisa se reconhecer como o discípulo amado. E é algo muito pessoal. Então, esse é um recurso joanino, como nós dizemos em teologia. E às vezes a gente até expressa isso, né? Falando, eu sou tão amada por Jesus. Uhum. É assim? Por exemplo, em João 19, quando o evangelista diz, né, que Jesus olhou para o discípulo que estava ali, aquele que ele amava, o discípulo amado, e disse, eis aí a tua mãe, é um recurso claro de São João, já utilizado em outros capítulos, para dizer que a mãe, a Virgem Maria ali, ela está sendo dada à igreja, ela não está sendo dada apenas a João, histórico e pontualmente. Quem é discípulo e se percebe amado, então todo discípulo amado tem um lugar. Este lugar é aos pés da cruz, ou seja, ninguém vai fugir da cruz. Cedo ou tarde, todos teremos de estar ali. E um dos dons, dos presentes que o Cristo dá no Calvário é a sua mãe. Entende? Isso é fundamental. E ali assim a gente se coloca no lugar, né? Sim, e assim a igreja sempre lê o texto. Gente, que tá bom isso, hein? Tá bom. Então vai enviando sua pergunta aí, porque já tem outra preparada agora para a gente responder. Vamos lá, vamos ver. Oi, boa tarde. Estou estudando a Bíblia e gostaria de saber por que os 10 mandamentos da catequese não é igual da Bíblia. Êxodo 20. Êxodo 20, Boa exatamente. pergunta. Fabinho, a igreja, ao ler a Sagrada Escritura, ela, porque possui essa autoridade sobre a Escritura, podemos até falar um pouco mais disso depois, até se vierem mais perguntas nesse sentido. A igreja, porque ela é guardiã da revelação, ela dispõe das Escrituras de modo a educar os seus filhos, a educar os seus fiéis. Então, se você pegar, por exemplo, o primeiro mandamento ele ocupa vários versículos do capítulo 20 do Êxodo. Então, a igreja lê e sintetiza em um. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, realmente, em Êxodo, capítulo 20, o texto não está escrito dessa forma, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que está escrito lá é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Não terás outros deuses diante de mim. Aliás, começa assim: não terás outros deuses diante de mim. A gente não precisa nem pegar a Bíblia aqui, porque o padre Douglas sabe tudo de cor. Êxodo capítulo 20. Ou, por exemplo, lá está dizendo: guarda o sábado. Né, se referindo ao... Agora me deu um branco. Segundo mandamento, né, guardar. E aí, na lista dos 10 mandamentos que nós aprendemos no catecismo, está guardar domingos e festas. Então, meu irmão, nós lemos os mandamentos sob a ótica do cristianismo, da nova aliança e da igreja. Entende? E nós não lemos como um judeu lê. Nós lemos a partir de Cristo, não a partir de Moisés.
Então isso é fundamental. Os mandamentos estão ali bastante amplificados. Aliás, o judeu ele não entende o capítulo 20 do Êxodo apenas como mandamento. Toda a Torá, ou Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, todo este bloco é mandamento do Senhor. Mas a igreja dispôs, editou, vamos assim dizer, os mandamentos naquela fórmula de 10, se você tentar contar no Êxodo, você não vai contar apenas 10. Foi a igreja quem contabilizou dessa forma e organizou para o ensino e o aprendizado dos filhos da igreja. Não sei se mais alguém quer. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu trouxe a Bíblia aqui, mas não precisou não. O Padre Douglas é uma Bíblia ambulante. Vou Quem deixar dera aqui. eu, quem dera eu. Tem lá. mais perguntas Mais aí. perguntas. Emerson Duarte, quando uma pessoa da família morre em casa, o que podemos dizer na hora da partida dessa pessoa? Minha mãe foi assim, eu simplesmente coloquei a vela em sua mão. Mas algumas pessoas dizem que temos que falar algo. Quero saber o que falar. Celinha. Celinha, eu vejo aí que você é do Rio Grande do Norte. Eu conheço muito bem esse costume, né, de colocar a vela na mão da pessoa. Nós também colocamos vela na mão de vovó, quando Deus levou a minha avó paterna, porque houve tempo para isso. Né? Minha avó materna dizia que tinha medo de morrer sem a vela na mão, acabou morrendo porque ela morreu dormindo, não teve como fazer. E esse é um costume, tá? Um costume local, bonito, que seja mantido, mas não tem nada previsto na doutrina. Né? Era um costume pedagógico, inclusive, de ajudar a pessoa que está morrendo a compreender que o caminho que ela vai traçar da morte para lá será de um encontro com a luz que é Cristo. Então ela carrega a vela. E aqueles que já assistiram o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que depois se tornou filme, vão se recordar que quando eles partem para o lado de lá, tem uma grande procissão com as pessoas carregando velas. É uma referência às pessoas que morreram, porque morreram com a vela na mão. Isso era uma pedagogia. E uma pedagogia também para recordar que, embora a pessoa pare de respirar, ainda há algo que se move nela, né? Porque ela, ainda que morta, a chama da vela está ali crepitando. Celinha, não existe nada, assim, um ensinamento oficial da igreja para que você diga algo para a pessoa no instante da morte. Né? O conselho que eu dou, não é uma doutrina, é um conselho, é que se você tem essa graça de poder estar com a pessoa no instante em que ela parte, em primeiro lugar, não viva de uma esperança falsa. Se a pessoa realmente está morrendo, é preciso encarar a morte, né? E não ter atitude de desespero, né? Não, por favor, não vá. Minha mãe conta muito que no Nordeste, no período em que as pessoas realmente morriam em casa, não tinha essa coisa de morrer no hospital, como a maioria morre hoje. As pessoas sabiam que ela ia partir e ajudavam a pessoa a morrer. Falavam de coisas do céu, falavam de Cristo, falavam dos santos, nutriam a mente da pessoa, a alma da pessoa, a não ter medo do que estava por vir, do instante final, do instante derradeiro. Isso ajuda a pessoa e isso ajuda a família. E ajuda a família a encarar de modo cristão a morte. A morte não é um aniquilamento e nem o fim da nossa existência. A morte é apenas uma passagem depois da qual se continua vivendo, mas de outra forma. E uma vez morrendo a pessoa, oração. Nada melhor, nenhuma palavra é melhor a ser dita do que a oração. Se apegar à Santíssima Virgem, se apegar a Nosso Senhor, para se encarar a morte da melhor forma que for possível. Acredito também, padre, se a pessoa não teve a oportunidade de ver um sacerdote, né? Eu acho que seria interessante ajudar a pessoa a chegar a um ato de contrição, né? Pedindo a Deus a sua misericórdia e alimentar, fazer isso com
com a viva esperança da misericórdia de Deus, né, que vem, que nos assiste na última hora. A oração que nós fazemos à bem-aventurada Virgem Maria, né, a Ave Maria, pede que agora e na hora da morte, né, são dois momentos escatológicos, dois momentos importantíssimos, né, pelos quais nós pedimos a presença da Virgem Maria. Então, né, se fosse comigo nessas situações, eu acho que eu estaria rezando o terço, né, pedindo à Virgem Maria por esse momento e pela hora da morte. Eu, pessoalmente, sempre imagino, se eu estiver lúcido, né, acordado na hora da minha morte, o pedido que eu vou fazer a Deus é: Senhor, tem misericórdia de mim. Permita que eu veja a Tua face, que eu não perca a minha salvação, que o meu troféu não fique lá sem a minha presença. O Senhor tem um troféu, tem um lugar à sua mesa para todos nós. Que o meu lugar não fique vazio. Esse vai ser o meu pedido de perdão e misericórdia, para que alcance misericórdia na hora do julgamento. Nós seremos julgados na hora da nossa morte e é importante estar preparado para esse momento. Exato. Vamos lá então, gente. Vamos seguir, que a gente já começa a ficar emocionado aqui falando essas coisas. Mais perguntas. João, boa tarde, a paz de Jesus. A paz para você, João. O que faz um padre ser indicado para ser bispo? Todos que são indicados são ordenados bispos? Boa pergunta, João. Esse é um assunto longo e complexo, tá? Eu vou dizer a você aquilo que eu tenho conhecimento e com o que eu já tive contato, vamos assim dizer. O direito canônico, ele prevê que para ser eleito bispo, ser escolhido bispo, né, que seja um sacerdote, né, um presbítero. Isso é fundamental, mas de repente alguém em casa não sabe, para ser bispo antes tem que ser padre, né? Então não é um diácono que vai se tornar bispo, um leigo não é escolhido e depois se torna bispo. Houve um período na igreja, na Idade Média, inclusive, que isso era possível. Houve casos de um leigo se tornar papa, ele podia ser eleito papa, inclusive. Então, numa única celebração era ordenado. Para vocês terem uma ideia, São Carlos Borromeu, que nós veneramos como santo, foi o criador dos seminários, ele era sobrinho do Papa na época, e ele se tornou cardeal da igreja aos 16 anos. E ele era um cardeal. Hoje isso não é possível mais. Então, um padre, já com experiência pastoral, então que tem uma relativa experiência pastoral, eu confesso agora que eu não me recordo se o direito canônico estipula um tempo exato de ministério, tá? Precisaria pesquisar. Como nós dissemos, nós estamos recebendo as perguntas, não estamos lendo antes. Da forma como estão vindo, nós estamos tendo o prazer de responder. Mas eu nunca vi, por experiência, nunca vi um padre que tivesse menos de 15, né, ou 20, 15 ou 20 anos de sacerdócio ser sequer indicado ao ministério. Então, é um tempo razoável, é um tempo de maturação no ministério. Então, primeira coisa, tempo de ministério, experiência pastoral, retidão na moral, né, quando não há nada que desabone aquele sacerdote, enfim, que sempre deu um bom testemunho. Isso é uma coisa. Agora, quando é que são feitas essas indicações? A igreja, ela, através do núncio apostólico e da congregação para os bispos em Roma, então na Cúria Romana há uma congregação própria para os bispos. A igreja, ela tem um controle sobre a quantidade de dioceses, o tamanho e a demanda pastoral dessas dioceses, o falecimento de bispos e a proximidade da renúncia de um bispo, porque pelo direito canônico, todo bispo, ao completar 75 anos, ele tem de apresentar renúncia. Então, sempre aos 75 anos, ele apresenta. Então, Roma sabe que, por exemplo, se algum bispo vai completar 75 anos agora, nesse segundo semestre,
ele vai apresentar renúncia. Então, Roma já começa a enviar cartas às nunciaturas apostólicas, dizendo, olha, vamos precisar de tantos bispos, precisa começar a fazer consultas nos presbitérios, né, nas dioceses, porque X número de bispos vai apresentar renúncia, em virtude da idade. E quando ocorrem falecimentos, né, como houve de Dom Henrique Soares agora, por exemplo, então a Diocese de Palmares, é um exemplo que estou dando, a Diocese de Palmares está vacante, está sem bispo. Será necessário ou transferir um bispo para lá ou ordenar um bispo para lá. Então, existe esse controle via nunciatura apostólica. A nunciatura apostólica é uma espécie de embaixada, um consulado do Vaticano numa nação. Então, o nosso atual núncio apostólico é Dom Agnello, que já foi indicado para a Rússia, mas por enquanto ele ainda está aqui no Brasil. Em breve ele vai ser transferido para a Rússia e nós teremos um outro. Na prática, como funciona? Se aqui no estado de São Paulo, vou falar aqui no estado de São Paulo, haverá essa necessidade de bispos, então os próprios bispos começam a pesquisar nos seus regionais, nas suas então dioceses. São os próprios bispos que indicam. A princípio, sim, né? Porque os bispos já estão no governo das suas dioceses, conhece o andamento pastoral da província. Para quem não sabe, província é o conjunto de dioceses, né? Então, eu sou da província do SP2, Diocese de Osasco, estão ali ao redor da Arquidiocese de São Paulo, né, na capital do estado. Aqui, Valinhos, pertence à Arquidiocese de Campinas, já é uma outra província. Então, tem várias províncias. Ali, os bispos começam a consultar nos seus presbitérios. E como são feitas essas consultas? Escolhe-se alguns padres, né, aqueles nomes, e são enviadas cartas com sigilo pontifício para padres, né, para outros padres. Então, olha, o reverendíssimo padre fulano de tal, foi indicado, está sendo cogitado para o sacramento da ordem no 3º grau, no grau do episcopado. Se você conhece algo que desabona este padre de ser ordenado, relate, por favor. E vai uma série de outras perguntas. Essa carta de consulta, ela vai para padres, ela vai para leigos também, para fiéis que trabalham com aquele padre, então vai para fiéis. Vamos supor, se o padre Eduardo Dalgert fosse indicado, um exemplo, né? Ele fosse indicado, então poderia vir uma carta para Drica, uma carta para o Fernando. Essas cartas são aleatórias. Só que você não poderia dizer para ninguém que você recebeu. Elas são um sigilo pontifício, um sigilo canônico. Essas cartas são recolhidas, são avaliados vários padres, né, que foram indicados geralmente pelos bispos, então geralmente padres que estão próximos aos bispos, inclusive. E aí, ao final, geralmente esse processo tende a demorar, viu? De avaliações, de consultas. Ele demora 1 ano, às vezes até mais. Então, aí, uma vez feita a avaliação, esse padre, ele é inquirido pelo núncio apostólico. Recebe um telefonema, hoje em dia é o telefonema, né? E ele é avisado, olha, você foi eleito, né, para o episcopado. Pode recusar, padre? Ele pode recusar, sim, ele pode recusar. Muitos recusam. Tá? Eu diria que a grande maioria tem acontecido muito, né? Tem acontecido muito atualmente, por inúmeras razões, que não convém nós falarmos aqui, mas atualmente se tem recusado bastante o episcopado. Mas existe um costume, tá, na igreja. Um padre ele só pode recusar o episcopado por 2 vezes. Se ele for nomeado uma 3ª vez, geralmente essa nomeação
quem comunica a ele diretamente é o próprio Santo Padre, o Papa, porque se entende que é o Espírito Santo quem está escolhendo. Né? O Espírito Santo quer este sacerdote como Papa, como bispo. Então, eu sei de um caso que ocorreu isso com o Dom Paulo Evaristo Arnes, lá na década de 70. Ele foi nomeado 2 vezes e recusou. E na última vez foi o próprio Papa Paulo VI que ligou para ele pessoalmente, olha, eu quero você bispo. Ele não pôde recusar, ele conta isso num livro, numa biografia dele. Então já funciona assim, eu estou resumindo muito, porque é um processo longo, complexo, podem ter outras fontes de indicação, vamos assim dizer, que não os bispos, mas geralmente são os próprios bispos que vão indicando padres que, né, deem manutenção na pastoral como ela vem sendo, deem manutenção nos rumos da igreja como vem sendo dados, tá? Tudo isso é levado em consideração. Eu acho que foi muito bem explicado. Sim, e claro que essa nomeação, quando feita por escrito, quem nomeia oficialmente é o Papa. Então, Exato. quem escolhe bispos é o Papa. As consultas são feitas ali. A última instância é o Santo Isso, Padre. mas a última instância é o Santo Padre, o Papa. E se vocês quiserem saber, toda quarta-feira pela manhã, no site do Vaticano, é emitido um boletim. Toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, ou algum padre no mundo, tá? Não só aqui no Brasil, no mundo, é nomeado bispo. Às vezes não, sempre, ao ser nomeado, já vai no boletim a igreja para a qual ele é designado. Então, isso é importante ressaltar. Um padre, se ele é diocesano, ele dificilmente, desconheço uma realidade que tenha sido assim, mas dificilmente ele é sagrado bispo para a própria diocese de origem. Não. Ele é sagrado bispo e ele vai ser bispo de alguma outra diocese. Raras exceções. Raras exceções, eu lembro, por exemplo, de Dom Pedro Fedalto, em Curitiba. Né? Eu sou curitibano. Dom Pedro Fedalto era bispo e ele foi... Era padre. Era padre ali, né, de Curitiba e foi sagrado bispo para Curitiba. Muito bem. Talvez Mas é uma bispo exceção. auxiliar. Talvez bispo auxiliar. foi Ou então, bispo. assim, já vi casos em que o padre é religioso, né, de uma congregação religiosa, ele já exerceu ministério naquela diocese, Sim. porque a congregação tem paróquias na diocese. Sim. E calha de ele ser eleito bispo, ser ordenado bispo e é mandado para aquela diocese onde ele já trabalhou. Então, eu já vi casos assim. Mas, geralmente, eles são transferidos para, né, lugares, às vezes para a própria província, numa outra diocese, ou às vezes para outra província. Muito bem. Então, vamos lembrar aqui que nós estamos respondendo perguntas, né, das mais diversas. Hoje é um programa para responder qualquer pergunta. Né? Se nós não conseguirmos, nós vamos estudar e vamos trazer essa pergunta em outra oportunidade. Mas você pode fazer qualquer tipo de pergunta que nós vamos querer iluminar esse tema com a fé da igreja. Vamos ler mais uma pergunta. Vamos lá. Fábio Silveira, boa tarde. Minha dúvida, somente Deus conhece nossos pensamentos? Se sim, como funciona a oração mental aos santos? Aprendo muito com vocês. Deus os abençoe. Fábio de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Pergunta maravilhosa, né? Fábio. Maravilhosa. Veja, sim, só Deus conhece os nossos pensamentos. Deus, Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração. Agora, por meio de quem nós fazemos orações aos santos? O que vincula uma pessoa a um outro cristão? Quando eu digo orações aos santos, eu digo todos os santos. Seja os que estão nos céus, seja os que ainda estão aqui na terra. Nós, os cristãos, somos chamados pela Escritura de santos, os santos de Deus. Quando eu digo assim, Drica, por favor, reze por mim. Eu peço orações para você, Drica. Eu estou pedindo uma oração a uma santa. Não que ela já esteja santificada na sua plenitude, ela tem os seus defeitos. Até gostei disso. Sim, mas se eu peço oração para a Drica ou para o Fernando, eu estou pedindo oração aos santos.
Sim. Eu estou pedindo oração à igreja, estou pedindo a intercessão dos santos, a intercessão dos cristãos. E eles vão orar de onde eles estiverem. Quando nós entramos em oração, nós oramos no Espírito. Entende? Essa expressão orar no Espírito é uma expressão muito ampla. Talvez o pessoal de espiritualidade carismática reduza a ideia de orar no Espírito à oração em línguas. Orar em línguas também é orar no Espírito, claro, mas não só. Toda oração cristã, quando feita com fé, é feita no Espírito. Então, quando você intercede por alguém, você intercede no Espírito. Você pede no Espírito, certo? Quando você pede oração a um santo, a Virgem Maria, a São José, a um santo de devoção, e você faz essa oração mentalmente, o Espírito Santo, o Espírito, ele sonda a tua oração. Este Espírito que está em você está na Virgem Maria, está em São José, Em Santo está Inácio. em Santo Inácio de Loyola, cuja memória hoje nós celebramos, está em todos Nos os santos. anjos, né, padre? Nos anjos, perfeitamente. Então, se você faz essa oração mentalmente, e essa oração diz respeito a alguém que está na glória, então, por meio do Espírito Santo, Santo Agostinho diz isso numa das suas obras, por revelação do Espírito, sobretudo àqueles que já não têm as rusgas da imaginação, né, das categorias imaginárias, ou seja, quando o Espírito Santo revela algo a uma alma que está nos céus, ela tem absoluta certeza de que aquilo é revelação. Aqui nós temos dificuldade às vezes, nossa, será que isso é revelação? Será que é coisa da minha cabeça? Lá no céu eles não têm. Se eu invoco a Virgem Maria de todo o meu coração em pensamento, nos céus o coração da Virgem Maria é acionado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito que está em mim e ora comigo e em mim está na Virgem Maria. Aí você poderia perguntar, mas se o Espírito Santo está em mim, tem necessidade de eu pedir a intercessão da Virgem Maria? Não é uma questão de necessidade. É uma questão de vínculo de caridade. Você pede oração para outras pessoas, mesmo sabendo que o Espírito Santo está em você. Você não pede oração para um líder da igreja? Você não pede oração para um irmão em quem você confia? Então a dinâmica da pergunta é a mesma. Se o Espírito Santo está em você, por que você pede oração para outros irmãos, para outras lideranças? Sim. Você pede porque você ama. Não é porque você precisa, mas porque o amor de Cristo em nós nos faz compreender que a oração, toda a oração deve ser feita no corpo, unido ao corpo. E eu sou um membro que, embora plenamente irrigado pelo sangue do corpo, que é o Espírito, eu não sou um membro isolado. E eu sei que assim como eu me alegro em orar pelos outros, os outros se alegram em orar por mim e comigo. E por isso eu peço a oração para o Fernando, Padrique e para o Santos. Ô, Padre Douglas, nós fizemos um programa aqui sobre Frei Galvão. Sim. Né? E nós sabemos na história de Frei Galvão que aconteceu diversas vezes dele saber o que a pessoa estava pensando, aquilo que a pessoa estava pedindo mentalmente. E ele ir lá e falar com a pessoa, ó, é isso, isso e isso, e responder. E o Padre né? Pio, gente? Então, o que é aquilo, se né? isso se deu aqui, agora que eles estão É. na visão beatífica, Muito bom. essa comunicação Sim, do mas Espírito... isso permanece, isso é dom carismático de dom ciência. Hoje é sexta, Sim. quarta-feira eu fui fazer oração numa casa, né? Levei alguns irmãos, o Fernando e a Adrica conhecem, a Ana, o Josias, já tiveram aqui no estúdio conosco. Qualquer dia vamos trazer eles aqui no Brasil. Isso, vai ser bênção. Nós fomos orar numa casa e ali, orando, e o Espírito Santo disse, né, para a dona da casa, olha, você não expôs, mas você está pedindo isso na sua oração e Deus ouviu e está mandando dizer que vai atender. Mais alguns dias a tua oração vai ser atendida. Quer dizer, como eu podia saber o que está na mente dela? Eu não leio a mente dela, mas o Espírito Santo que está em mim está nela. E o Espírito quis revelar o que estava nela a nós, porque convinha revelar. Então, convém ao Espírito Santo revelar lá nos céus as orações que estamos fazendo aqui? Convém,
porque assim agrada a ele e assim tem sido revelada a igreja de 2000 anos, que tem funcionado muito bem. Muito bem. Agora, se o Padre Douglas e o Fernando podem rezar por mim, muito mais pode Santo Inácio de Loyola e a Virgem Maria, que já estão lá contemplando a glória de Deus, não é mesmo? Bom, continue enviando para nós as suas perguntas, porque a gente está só começando, né? Tem mais, vamos fazer intervalo agora ou vamos continuar? Intervalo. Então, vamos fazer esse intervalo só para tomar uma aguinha e você envia a mensagem. No próximo bloco a gente continua respondendo.